Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos mais uma correção das atividades. Vamos analisar as questões e as resoluções. Primeira questão. Numa brincadeira, 6 crianças fizeram uma fila indiana. Observe uma imagem, né, que a fila indiana é esse formato de fila onde uma está atrás da outra. A quantidade de maneiras que elas podem formar ou ficar na fila é: então, como todas as crianças vão ficar na fila, o que pode acontecer é trocar elas de lugar. Isso é chamado de permutação simples, onde a gente vai calcular o fatorial dos 6 elementos, que são as 6 crianças. Então, como nós temos 6 crianças, nós temos 6 elementos, podemos dizer assim. E todos esses 6 elementos vão formar ou vão ficar. Acontece só mudando de lugar, você já altera a composição da fila. Nesse caso, nós temos uma permutação simples. Então, o que é uma permutação simples? É uma troca de lugar de alguns elementos ou todos. As permutações simples também são chamadas de arranjo simples, onde o grupo é formado com todos os elementos presentes. Então, vamos fazer pela permutação de 6 elementos, que são as 6 crianças. Então, mesmo que 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que o fatorial de um número é o produto desse número pelos números naturais antecessores a ele, até chegar no número 1. Portanto, dá 720 maneiras diferentes de se formar essa fila. Resposta letra E. Segunda atividade. Senhor Mário ganhou na loteria um carro novo. Na hora de receber o prêmio, ficou sabendo que poderia fazer sua escolha entre 4 modelos diferentes: Gol, Fiesta, Palio ou Corsa. Também poderia escolher uma das 6 cores, que é o azul, amarelo, verde, cinza, preto ou vermelho. De quantas maneiras diferentes, senhor Mário poderá escolher o seu carro? Então, aqui nós temos uma questão de análise combinatória, onde nós vamos analisar as opções de escolha. Então, nós temos 2 tipos de escolha que ele vai fazer. Primeiro, ele vai escolher, né, a marca do carro, né? Se é um Gol, se é um Fiesta, se é um Palio, se é um Corsa. E a outra escolha que ele vai fazer é sobre a cor, que é azul, amarelo, verde, cinza, preto ou vermelho. Então, aqui, pelas opções de escolhas, nós vamos usar o que? O princípio fundamental da contagem, onde ele tem 4 opções de escolher o modelo e 6 de escolher as cores. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos fazer 4 vezes, seja 24 maneiras diferentes que ele pode fazer. Resposta, letra B. Terceira questão. 13 competidores disputam um campeonato de xadrez, em que cada competidor joga uma vez com todos os outros. Quantos jogos serão realizados nesse campeonato? Então, observe que nós temos 13 competidores. Nós temos um grupo de competidores e desse grupo vamos formar subgrupo ou subconjunto para que aconteça uma partida de xadrez. Então, vamos ter partida de xadrez, que para que isso ocorra nós precisamos de duas pessoas ou 2 elementos que serão tirados desse grupo de 13 competidores. Então, nós temos uma situação onde vamos formar subconjuntos, subgrupos e um conjunto maior. Então, aqui nós podemos ou usar o arranjo ou a combinação simples. Então, analisando a situação, que é a formação de uma jogada, vamos pensar no seguinte: será que formarmos
uma partida com o jogador A e o jogador B, é a mesma que formar uma partida entre o jogador B e o jogador A? É a mesma partida ou uma partida diferente? É o mesmo jogo ou será que nós estamos falando de outro jogo? Jogador A jogando com o jogador B e B jogando com A significa a mesma partida. Isso quer dizer que a ordem dos elementos não altera o jogo. Vai dizer que João está jogando com Pedro, é a mesma coisa dizer que Pedro está jogando com João. Então, nós temos uma situação de combinação simples, pois a ordem dos elementos não altera, não importa. Nesse caso, a combinação de 3 elementos formando um grupo de 2, porque só precisamos de 2 jogadores para termos uma partida de xadrez. Então, como aqui nós vamos trabalhar a combinação simples, nós vamos usar a forma combinação, que é o C, 13, que são 13 competidores, e 2 quer dizer os 2 que vão jogar uma partida. Então, vai ser 13 fatorial dividido por 13 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 13 fatorial é o mesmo que 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. É a mesma coisa. Vamos desmanchar esse 13 fatorial em fatores. Só que vamos parar no aqui embaixo. 13 menos 2 dá 11 fatorial. Então, nós temos aí um número que dá para cancelar mais números, né? Mais 11 fatorial dividido por 11 fatorial. Se for 2 fatorial, é um número pequeno, vamos destrinchar ou desmanchar esse número, transformar em uma multiplicação. 2 fatorial é só 2 vezes 1. Então, cancelando o 11 fatorial pelo 11 fatorial de baixo, nós vamos ter apenas 13 vezes 12 dividido por 2. Onde o 12 vai dividir por 2, vai ficar 6. Então, vai ficar 13 vezes 6, que é igual a 78. Então, dá para formar 78 jogos. A resposta está na letra C. Podemos resolver essa questão de uma forma diferente, sem o uso de fórmulas, certo? Então, vamos analisar aqui, bem detalhadamente, como a gente pode estar pensando nessa resolução diferente, sem fórmula. Então, vamos chamar cada jogador pelas letras. Então, são 3 jogadores, 3 competidores. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então, são os 13 competidores. Vamos imaginar uma jogada onde o jogador A vai estar participando. Então, o jogador A ele só pode jogar com os outros 12 competidores. Então, vamos ter 12 partidas. Que partidas vão ser essas? A CA jogando com B, A jogando com C, A com D, A com E, A com F, A com G, A com H, o A com o I, o A com o J, o A com o K, o A com o L e o A com o M. Então, aqui vai formar as 12 partidas em que o jogador A está participando. Ele deve jogar com todos os outros competidores. Então, vamos ter aqui 12 partidas. Então, vamos imaginar o jogador B. Então, o jogador B é o A, porque ele já faz parte dessa primeira jogada. Ele jogou com o A, pois AB é o mesmo que BA. É a mesma partida. São jogos diferentes? Não. É a mesma jogada. A jogando com B é o mesmo que B jogando com A. Então, ele vai jogar apenas com os outros 11 que ainda ele não jogou. Então, o jogador B, ele vai jogar com o C, que ainda não jogou, com o D, com o E, com o F, com o G, o H, o I, o J, o K, o L e o M. Ou seja, o jogador B aqui, eu vou contar agora só 11 partidas, porque ele já jogou com o A. Então, vamos somar isso aqui, ó. 12 mais 11. Então, observe essa regularidade. Tá? Eram 12 quando eu contei as jogadas do A. Quanto o A? 12. O jogador B vai jogar só 11? Não, ele vai jogar 12 partidas também.
Só que eu não vou mais contar o que ele já jogou com o B, com o A. Pois é a mesma partida. Então, eu já contei ele jogando com o A, não posso mais contar aqui. Então, vai ser apenas 11 jogos aqui. Quando chegar no... Vamos contar agora do jogador C. O jogador C, ele já jogou com o A, que AC é o mesmo que CA. E ele também já jogou com o B, pois BC é o mesmo que CB. É a mesma partida. Então, ele vai jogar, vamos contar que ele vai jogar aqui com os outros 10 jogadores, que ele ainda não jogou. Então, temos mais 10 partidas. E assim sucessivamente, até nós chegarmos no penúltimo jogador, sempre diminuindo o número de partidas. Então, quando eu chegar no jogador D, o D já jogou com o A, o D já jogou com o C, já jogou com o B. Então, eu não vou mais contar essas 3 partidas que já foi contada. Então, vai jogar apenas, vamos contar agora apenas 9, e assim sucessivamente até chegar em 1. Então, somando essas jogadas, essas partidas, vamos somar, começando do A, que eu contei 12, depois o B só conta 11, o C só 10, o D vai contar só 9, e assim até chegar em 1. Então, 12 mais 11, mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, ou seja, 78 partidas também. Ou seja, aqui é apenas uma forma diferente de se resolver a mesma questão. Aqui sem usar forma, usando apenas um raciocínio lógico.